Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, né? Vocês não vão ver o rostinho da tia, tá bom? Só vai passar as imagens, a voz. Então eu peço que, por favor, prestem bastante atenção, tá bom? Aí, se vocês não gostarem desse tipo de aula, a tia muda e assim a tia vai variando, se vocês gostarem, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula hoje, ela é de geografia. Então, vamos lá. Você sabe o que é moradia, né? Essa é a pergunta que a gente quer fazer para vocês. Vocês sabem o que é moradia? Alguém tem noção? Né? Pedrinho, Enzo, Sofia, Isabela. Então, assim, moradia, tá bom? Vamos ver o que é moradia. Tem aqui embaixo, ó. Moradia é a casa onde vivemos. Olha aí que importante saber disso. Então, a casa onde a gente vive é a nossa moradia. A casa que o Enzo vive é a moradia dele, a moradia da mamãe dele, do papai dele. A casa que a Sofia vive é a moradia dela, da mamãe dela, do papai dela e assim por diante. Então agora vocês já sabem o que é moradia, né? Moradia é a casa onde vivemos. Muito bem. Moradia. Existem muitos tipos de moradia, tá bom? Então, como por exemplo, essa primeira imagem, que é uma casinha feita de neve, né, que é chamado de iglu. Esse é um tipo de moradia. Essa casinha do meio, que é a casinha dos índios, né, que tem um homenzinho atrepado, é chamado de oca, que é a moradia dos índios. Tem a casa de pau a pique, que é essa casinha que é um pouco mais simples, e tem as casas normais, e tem também os edifícios, que é essa última foto aqui, ó, que fica bem nas cidades grandes, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? São realmente prédios, né? Apartamentos bem altos e que cabem bastante gente. Então, como vocês sabem, o que é a primeira moradia? Moradia é o local, é a casa onde vivemos. Muito bem. E agora vocês sabem que existem muitos tipos de moradias. Ou seja, não é só um tipo de moradia, não é só o nosso tipo de casa que é um tipo de moradia, não. Dependendo do canto que você vai ter um tipo de moradia diferente. A gente vai ver algum desses exemplos, tá bom? A primeira moradia que a gente vai ver é a moradia feita de gelo. Iglu. I-G-L-U. Iglu, né? Que como vocês estão vendo, essa moradia que ela é feita de neve, de gelo. Então, assim, o que é o iglu, tia Mayara? O iglu, ele é um abrigo todo feito de neve, utilizado por quem habita lá onde tem os extremos de frio, ou seja, lá no Alasca, por exemplo, né, onde vivem os ursos polares, os ursos frios. Então, essa casinha de neve, que é chamada de iglu, ela só é encontrada aonde faz muito frio, aonde neva, né? Como lá no Alasca. Aqui no Acaraú, pode ter uma casinha dessa? Não pode. Primeiro que aqui no Acaraú não faz frio. E segundo, que aqui no Acaraú não neva, né? Porque essas casinhas são feitas de neve. Então, o iglu são casinhas feitas de neve, onde elas ficam lá em locais de extremo frio, como por exemplo no Alasca, tá bom? Tá? O primeiro tipo de moradia é chamado de iglu. Agora vamos para o segundo tipo de moradia, que é a moradia dos índios, que é chamado de oca. O-C-A, oca, né? Esse tipo de moradia é feito de tronco de pá. Esse tipo de moradia é feito de tronco, tá bom? E coberto por palhas. Tá vendo o homenzinho aqui empendurado? Então, ele tá terminando de cobrir a moradia dele, né, com as palhas. Então, assim, esse é outro tipo de moradia, que é a moradia dos índios, né? A nossa moradia é parecida com uma oca? Hein, Pedrinho? A nossa moradia é parecida com essa oca? Não, né? Porque a nossa moradia, ela é diferente. Ela é feita de tijolo, de cimento. E essa moradia dos índios, que é a oca, não.
é feita só de tronco e de palha, tá bom? Esse é o segundo tipo de moradia. Vamos para o terceiro tipo. É chamado de casa de pau a pique. Deixa a tia voltar aqui. Casa de pau a pique, né? Eu acho que todo mundo, ou pelo menos a maioria de vocês, já deve ter visto um tipo de casinha desses, né? Que são essas casas que são feitas só de madeira, né? De pedacinhos de madeira e também só feitas de barro. É a famosa casa de pau a pique. Então, quando você vê um tipo de casinha dessa, você vai lembrar, olha, a tia Mayara explicou que o nome dessa casa é chamada de casa de pau a pique. Mas por quê? Vamos lembrar? Porque é somente feita com pedaços de madeira e barro, né? Essas casas, elas eram construídas antigamente, tá bom? Porque antigamente não tinha esse negócio de tijolo, antigamente não tinha cimento, antigamente não tinha essas coisas. Então, eles só podiam construir a casinha deles com o que eles tinham, que era madeira e barro. Então, esse é o nosso terceiro tipo de moradia, tá bom? Vamos pro próximo. O próximo é chamado de edifício. Olha aí, os edifícios, né? Eles são construções muito grandes, né? Que chegam muito assim, muito próximos, digamos assim, do céu, né? Eles são muito altos. E eles podem abrigar, né, muita gente. Então, muita gente mora nesses edifícios, né? Pode morar mais de 200, 300 pessoas aí dentro, né? É uma moradia bem grande. Só que isso também aqui não tem no nosso Acaraú, né? Porque como é muito grande, só tem em grandes cidades, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, tá bom? Então, essa enorme construção é chamada de edifício. E por último, e não menos importante, a gente tem a casa de alvenaria. Mas, tia Mayara, essa casa de alvenaria parece uma casa comum. E exatamente. Por que a nossa casa, né? A nossa casa que a gente mora, ela é chamada de casa de alvenaria? Porque é uma casa feita de tijolo e de cimento. Muito bem. Então, assim, casa de alvenaria, né? O último tipo de moradia que a gente vai ver hoje é chamado desse jeito, porque é feito de cimento e de tijolo, né? Então, casas de alvenaria são as casas normais, as casas que a gente vê, a casa igual a casa da nossa vovó, do nosso vovô, igual a casa da titia, tá bom? Só para explicar que alvenaria significa que é porque é feita de cimento e de tijolo. Então, vamos recapitular. Ó, primeiro, a gente viu o iglu, que são as casinhas feitas de neve e que só tem em locais que fazem muito frio, onde as pessoas precisam se abrigar dentro delas, que é chamado de iglu. O outro tipo de moradia é a moradia dos índios, que é chamada de oca, que é feita de quê, Pedrinho, a moradia dos índios? É feita de tronco de árvore e toda coberta de palha. A próxima moradia é casa de pau a pique, né? Que são aquelas casas antigas, que só eram feitas de madeira e de barro. Nesse tempo não havia cimento e não havia tijolo, então eles só podiam fazer de barro e de madeira, que é a chamada moradia, né? Casa de pau a pique. E a próxima, os edifícios, que são as enormes construções, né? Que só tem em cidade muito grande, como a tia falou, não tem aqui no Acaraú, mas esses edifícios, eles abrigam, né? Esse tipo de moradia abriga muita gente. E aí tem o último, que é a nossa casa normal, né? Que a gente chama de casa de alvenaria, porque é uma casa, né? Feita de tijolo e de cimento. Muito bem. Agora, a gente vai ver as partes de uma casa, tá bom? Ó, as partes de uma moradia, certo? Então, assim, na casa de vocês,
a casa de vocês ela é toda dividida em partes, não é não? Tem o seu quarto, tem o quarto da mamãe, aí pode ter também, deve ter também o banheiro, a sala, a cozinha, não é? Algumas casas têm quintal, outras não. Então, assim, as partes de uma moradia, né? Toda essa divisão, como o quarto, o banheiro, a cozinha, elas são chamadas de cômodos. Cômodos. Então, o seu quarto é um cômodo, o banheiro é outro cômodo, a sala é outro cômodo e a cozinha é outro cômodo, tá bom? Então, todas as casas, né, elas têm, então, vários cômodos. Então, agora, né, vocês vão fazer o quê? A gente vai fazer a atividade do livro de geografia, tá bom? A gente vai passar as páginas e vocês vão ter o trabalho de contar quantos cômodos tem a casa de vocês, tá bom?